Olá, hoje eu vou estar fazendo vídeo para refutar um rapaz chamado Jefferson Nascimento, que costuma fazer vídeo para a internet explicando textos da Bíblia, né? Tentando explicar textos da Bíblia. E desta feita, ele fez um vídeo explicando 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18. Porque, segundo ele, é um texto de difícil tradução, né? Por algumas versões trazer no Espírito, outras versões trazem em Espírito, e já outras trazem pelo Espírito, né? No caso da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu vou estar lendo esse texto e vou mostrar que ele foi infeliz na escolha dele, porque ele escolheu pelo Espírito. E eu vou usar João Ferreira de Almeida, que é uma das versões que trazem pelo Espírito, e vou mostrar que é uma escolha errada, uma versão que traduziu de forma errada esse versículo, e vou mostrar na própria versão João Ferreira de Almeida que está errada essa tradução, e a escolha dele também foi errada. E a João Ferreira de Almeida eu escolhi porque é uma das versões mais usadas pelos evangélicos do Brasil. Os líderes evangélicos gostam muito dela. Então eu vou mostrar o erro. Aqui, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então esse aqui é o ponto. Então nós precisamos ler o texto primeiro para ver a interpretação do contexto interno que tem o texto. Então o contexto interno aqui está falando de... O objetivo da morte de Jesus Cristo porque foi para a remissão dos pecados dos injustos, e a maneira que ele foi ressuscitado, né? E não por quem. Então, por isso que eu vou mostrar que esse pelo Espírito está dando a entender que foi pelo Espírito Santo, inclusive foi a interpretação dele, achando que o Espírito Santo é um Deus separado de Deus. E eu vou mostrar que isso não é possível. Né? No próprio texto que ele escolheu, em Romanos 8, o versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11, nos diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui ele pegou o final do texto para dizer que o Espírito ressuscita alguém, no caso ressuscitou Jesus Cristo. Mas ele esqueceu do sujeito principal aqui, o agente principal, que é: e se o Espírito daquele, ou seja, tem alguém por trás do Espírito, que faz o Espírito agir, que move o Espírito, do qual o Espírito emana e é contingente, ou seja, é dependente, né? Não é uma coisa independente. Portanto, eu estou mostrando, né, que a escolha dele foi errada pelo próprio texto dele, porque tinha o sujeito principal aqui, que é aquele, né, que manda no Espírito, que tem autoridade sobre o Espírito. E quem é aquele? Vamos ver em Romanos 10, versículo 9. Aqui em Romanos 10, 9, um pouquinho para frente aí, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que o Espírito... Opa, não, né? Errei. O Espírito não, né? Vamos ler de novo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus... Agora tá certo, né? Que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, quem ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito Santo ou Deus? Que usou o Espírito Santo, é lógico, né? É claro que aqui está bem claro que é Deus. Né? Então, agora eu vou mostrar a tradução dele, a escolha dele, como foi errada aqui em 1 Timóteo.
indo aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, já desmente na própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, o outro texto. Aqui está dizendo assim, ó, e sem dúvida alguma, grande, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, e não pelo espírito, tá vendo? Justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. Então essa glória de Jesus Cristo não é um corpo glorificado, a glória é porque ele foi ressuscitado em espírito. Não é possível mais ele morrer, ele é imortal, certo? Em caso, Colossenses 1,15 fala que ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse 1,5 fala também que Jesus Cristo é testemunha e é o primogênito dos mortos. Ou seja, o primeiro a ser ressuscitado. Ressuscitado para a vida celestial. Então, a maneira que Jesus Cristo foi ressuscitado foi em espírito e por Deus e não pelo espírito, como ele disse. O outro ponto, ele esqueceu também, que ele esqueceu da regra básica da Bíblia, sobre ressurreição, que o apóstolo Paulo já tinha explicado. É uma regra simples aqui. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 35, nos diz assim, ó, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então é uma pergunta que o povo fazia ali para o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo, ele mesmo fez essa pergunta, né? Para enfatizar o que o povo perguntava. E respondeu essa dúvida aqui no versículo 44. Ele diz assim, ó, semeia-se corpo físico, o animal, né? Ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ou seja, a pessoa morre fisicamente e é ressuscitada em espírito para a vida celestial, no caso de quem for viver no céu, né? E Jesus Cristo é o rei do reino de Deus. Vamos ver como que as pessoas entram no reino de Deus, se é em corpo carnal glorificado, se é em espírito, porque o apóstolo Paulo aqui no versículo 50 do capítulo 15 já fala assim, ó, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção a incorrupção. Então o apóstolo Paulo aqui está deixando bem claro que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então nunca pode ter sido pelo Espírito, porque esse pelo Espírito está dando a entender que Jesus Cristo foi ressuscitado, que foi para o céu em corpo carnal, porque depois vai fazer um vídeo tentando explicar isso, ou já fez, né? E isso não é verdade. Jesus Cristo foi para o céu em espírito. Portanto, está mais do que explicado, né, e refutado a versão dele lá, que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. Na própria Bíblia dele, aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está falando que Jesus Cristo foi ressuscitado, ou justificado em Espírito. Então já desmonta a versão dele. Então é isso que eu estou querendo dizer, que está refutado, biblicamente falando, que a pessoa tem que levar em conta o contexto intertextual da Bíblia para entender um assunto. E ponto final. Muito obrigado e fique com Deus.